Ela foi presa pelo Partido Comunista por causa de sua fé. A polícia tentou usar sua família para forçá-la a ser um Judas e trair a Deus. Seu pai idoso se ajoelhou e sua mãe a repreendeu. Seus filhos imploraram e seu marido e seu tio a exortaram. Afetos carnais estavam de um lado, os interesses da igreja de outro. Ela estava entre a cruz e a espada. Ela orou e buscou a verdade em meio ao sofrimento e finalmente triunfou sobre a tentação de Satanás, confiando nas palavras de Deus. Meu pai era diretor de escola e falava muito sobre materialismo na escola e em casa. Ele nos ensinou que a felicidade dependia de trabalharmos duro, que devíamos nos esforçar para nos destacar e trazer honra para os nossos ancestrais. Guiados pelas palavras de nossos pais e por seu exemplo, meus irmãos e eu sempre trabalhamos muito. Nos tornamos comerciantes e concursados e tivemos algum sucesso. Na primavera de 2007, eu aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso. Eu li as palavras de Deus, me comunicava regularmente com os meus irmãos e ganhei entendimento da soberania de Deus. Estas palavras foram impressionantes. Deus criou este mundo, criou esta humanidade e foi o arquiteto da cultura grega antiga e da civilização humana. Só Deus consola esta humanidade. E só Deus se importa com esta humanidade dia e noite. O desenvolvimento e o progresso humanos são inseparáveis da soberania de Deus. E a história e o futuro da humanidade são indissociáveis dos projetos de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, então, certamente acreditará que a ascensão e a queda de qualquer país ou nação ocorrem de acordo com os projetos de Deus. Somente Deus conhece o destino de um país ou de uma nação. E só Deus controla o curso desta humanidade. Se a humanidade deseja ter um bom destino, se um país deseja ter um bom destino, então o homem deve se curvar diante de Deus, em adoração, se arrepender e confessar diante de Deus. Senão, a sina e o destino do homem acabarão inevitavelmente em catástrofe. Amém. Amém. As palavras de Deus iluminaram meu coração. Deus é o Criador, e é Ele quem tem guiado e sustentado o homem até hoje. Além disso, Ele governa sobre nosso destino. Somente se adorarmos a Deus e aceitarmos a sua salvação, poderemos ter um bom destino. Certo. Aprendi que Deus Todo-Poderoso veio para expressar a verdade e para fazer a obra de julgamento, para purificar e salvar plenamente a humanidade, para nos livrar da influência de Satanás e nos levar para o lindo destino que Deus preparou para nós, e assim possamos ter um bom destino. Eu me senti abençoada por aceitar Deus Todo-Poderoso e jurei a mim mesma que eu praticaria bem a minha fé e cumpriria o dever de um ser criado para retribuir o amor de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas então, quando eu estava me dedicando ao meu dever, fui presa pelo Partido Comunista. Num dia, em março de 2009, ao meio-dia, a polícia veio à nossa reunião, levou minhas 3 irmãs comigo e nos deteve ilegalmente na delegacia. O chefe da segurança pública gritou ferozmente: "Diga-nos o que sabe. Quem a converteu? Quem é o líder de sua igreja? Eu a deixo voltar para casa se você me falar isso. Mas se não cooperar, por todos os livros religiosos que encontramos na sua casa, poderíamos prendê-la por 5 anos. Quando vi o olhar feroz em seu rosto, meu coração começou a palpitar. Eu não sabia como eles me tratariam. Fiz uma oração pedindo que Deus me protegesse, que Ele me desse força e me ajudasse a permanecer forte. Depois de orar, lembrei-me das palavras de Deus. De fora, os poderosos podem parecer perversos,
Mas não temam, pois isso é porque vocês têm pouca fé. Se sua fé aumentar, nada será difícil demais. Amém. As palavras de Deus me deram fé e força. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. O chefe da segurança pública era assustador, mas também estava nas mãos de Deus. Era uma ferramenta a serviço de Deus. Não cabia a ele decidir se eu seria condenada. Isso só cabia a Deus. Eu não podia me curvar aos seus abusos. Com as palavras de Deus nos guiando, temos fé e força. Certo. Eles viram que eu não falaria, por isso trancaram a mim e as 3 outras num centro de detenção, nos acusando de perturbação da ordem social. Numa manhã, ouvi alguém gritar meu nome. Meu coração saltou pela garganta. Será que me interrogariam de novo? Eles já tinham me interrogado e eu não disse nada. Perguntei-me se usariam táticas ainda mais cruéis. Então, com medo, eu orei a Deus em silêncio e consegui me acalmar aos poucos. A polícia me levou para uma sala grande. Quando eu entrei, eu vi o meu pai e me desesperei. Por que eles trouxeram meu pai para cá? Ele sempre se opôs à minha fé. Como ele me trataria agora que eu fui presa? Antes de eu abrir a boca, meu pai levantou a mão e bateu na minha cabeça 3 vezes. Fiquei tonta e vendo estrelas. Ele disse severamente: "Eu a proibi de ter fé, mas você insistiu. E agora que foi presa, meu nome foi jogado na lama. Conte-lhes tudo sobre a sua crença. A polícia disse que soltará você assim que confessar. Caso contrário, receberá uma pena pesada." Quando olhei para o rosto do meu pai, senti uma pontada no coração. Ele tinha quase 80 anos, e o que mais importava para ele era sua reputação. Como ele suportaria se eu fosse condenada? E de repente ele ficou de joelhos. Com lágrimas nos olhos, ele disse: "Quando sua mãe soube disso, ela adoeceu e está de cama sendo medicada intravenosamente. Diga-lhes o que sabe e volte para casa comigo." Deve ter sido muito difícil para você. Foi. Confrontada com tudo isso, não consegui conter as lágrimas. Desde antigamente, só os filhos se ajoelham diante dos pais, não o contrário. Lembrei-me das adversidades que meus pais suportaram para me criar. Mesmo idosos ainda tinham que se preocupar comigo. Eles não estariam enfrentando tamanha dor se eu não fosse crente. Achei que eu lhes devia e me senti péssima. Então, percebi que eu não estava no estado correto. Fiz uma oração rápida. Deus, isso é doloroso para mim. Eu me sinto fraca e endividada com meus pais. Não sei o que fazer. Esclarece-me e guia-me a entender a tua vontade e a permanecer forte. Após orar, lembrei-me do que eu resolvi fazer diante de Deus. Permanecer forte na minha fé, seguir a Deus e buscar amá-lo. Naquele momento, caí em mim. Lembrei das palavras de Deus. As pessoas serão incapazes de colocar de lado a sua carne durante esse breve período? Que coisas poderão cindir o amor entre o homem e Deus? Quem é capaz de romper o amor entre o homem e Deus? Os pais, os maridos, as irmãs, as esposas ou o refinamento doloroso? As sensações de consciência poderão apagar a imagem de Deus de dentro do homem? O endividamento e as ações das pessoas, umas para com as outras, são provocadas por elas mesmas? Elas podem ser remediadas pelo homem? Quem é capaz de se proteger? As pessoas são capazes de suprir a si mesmas? Quem são as pessoas fortes na vida? Quem é capaz de me abandonar e viver por sua conta? Amém. Amém. As palavras me encheram de repreensão própria. Meu fôlego me foi dado por Deus. E Deus me provê tudo o que preciso para sobreviver. Só estava viva até aquele dia por Deus cuidar de mim e me proteger em silêncio. Ele organizou tudo para me guiar a vir para diante dele e aceitar sua salvação.
o amor de Deus é grande. Eu não podia trair a Deus por medo de machucar meus pais. Além disso, a saúde deles estava nas mãos de Deus e minha preocupação era inútil. Eles estavam tristes e sofrendo por causa da opressão do Partido Comunista. Se pudessem ver a maldade do partido, eles não se sentiriam envergonhados e Satanás não os enganaria. Pensando assim, eu me acalmei um pouco. Jurei permanecer firme em meu testemunho, mesmo que eu fosse presa. Amém. Enxuguei as lágrimas e ajudei meu pai a se levantar. Então, 5 ou 6 policiais me cercaram. Eu lhes disse, eu não sei nada. Um deles me encarou e disse, você tem mais 5 minutos. Meu pai ficou bravo e me bateu mais algumas vezes. Ajoelhou-se e disse, se você não falar, ficarei ajoelhado até eu morrer. O partido não permite crenças. Como você ousa desobedecer-lhe? Não perca tempo e confesse. Então poderemos ir para casa. Então percebi que isso era um truque da polícia. Ela queria que meu pai me pressionasse a ser um Judas e a entregar os outros. Sim, Os policiais são tão traiçoeiros. são. Sim. Fiquei com raiva e ressentida. Ajudei meu pai a se levantar e 5 policiais me cercaram para que eu falasse. Olhei para eles e calmamente eu disse, eu não sei nada. Naquela hora, o celular do meu pai tocou e ele o entregou para mim. Pude ouvir a voz da minha mãe que xingava e dizia, você está me matando. O governo não permite a fé, mas você insiste. Não adianta lutar. Diga-lhes o que sabe e volte para casa. O que nós faremos se você for condenada? Como seu filho encontrará uma esposa? Todos seremos humilhados. Pense um pouco em nós. Desliguei chorando e vi meu pai saindo cabisbaixo. Ao voltar para minha cela, pensei em minha mãe doente de cama. Se algo terrível acontecesse com ela, a culpa seria minha. Quanto mais pensava nisso, pior eu me sentia. Foi quando percebi que meus afetos eram meu calcanhar de Aquiles. Então me concentrei em orar a Deus. Pedi que Ele me guiasse a ficar firme e não viver segundo as emoções. Lembrei-me de algo que Deus disse. Por que é tão difícil separar-se das emoções? Fazer isso supera os padrões da consciência? A consciência consegue fazer a vontade de Deus? A emoção pode ajudar as pessoas na adversidade? Aos olhos de Deus, a emoção é sua inimiga. Isto não está claro nas palavras de Deus? Amém. As palavras abriram meus olhos. As emoções são o inimigo de Deus e o maior obstáculo para praticar a verdade. Ao vivermos por emoções, nos afastamos de Deus e o traímos. Eu estava presa em meus sentimentos. Pensava que não ser filial fosse uma ofensa e fazia de mim uma filha má. Ao ver como eles ficaram tristes com a minha prisão, senti-me endividada. Achei que eles tinham trabalhado tanto para me criar, mas não lhes retribuí e até os fiz sofrer por mim. Eu prezava muito a bondade dos meus pais, mas esqueci que é Deus quem nos dá a vida. Deus é a fonte da vida humana. E é o seu sopro de vida que me sustentou até hoje. É graças à orientação e provisão de Deus que tenho o que tenho. Deus nos deu tanto, sem pedir absolutamente nada em troca. Certo. Nos últimos dias, Deus encarnou de novo para salvar a humanidade, suportando grande humilhação e a perseguição e opressão do Partido Comunista. Deus deu tudo pela humanidade. Seu amor é grande. Aquele a quem devemos adorar é Deus. O cuidado dos meus pais podia ter melhorado minha vida material, mas não podiam oferecer a verdade. Eles não podiam me salvar da corrupção de Satanás, nem me dar um bom destino e desfecho. Certo. Se eu entregasse os outros e traísse a Deus só para satisfazer os meus pais, eu não estaria endividada com eles, mas seria rejeitada por Deus e perderia sua salvação. Àquela altura vi que
Satanás estava usando meu amor pelos meus pais para me tentar. Para, no fim, fazer eu me afastar de Deus. Traí-lo e perder a chance de ser salva. Descesse para o inferno e fosse destruída com ele. Eu não podia cair nesse truque. Sim. Graças a Deus. Esse é um ótimo entendimento. Isso realmente me motiva. Sim. Isso me lembra Pedro, que teve princípios e ficou contra seus pais. Ele foi forte e seguiu o Senhor Jesus, por mais que tentassem impedi-lo. No fim, seu amor por Deus superou tudo e ele ganhou a aprovação. Isso. Certo. No 5º dia, a polícia me trouxe 3 cartas, escritas por minha mãe e por meus filhos. Meu filho escreveu: Mãe, nos últimos anos no exército, vivo na expectativa de ver toda a família reunida. Não foi fácil ser transferido e voltar, e agora você está presa. Sem você em casa, é como se o céu tivesse caído. Mãe, conte à polícia seus assuntos religiosos. Se for para a prisão, isso impactará meu trabalho e casamento. Mesmo que não pense em si mesma, você deveria pensar em mim. Àquela altura, não pude evitar de chorar. Se o futuro dele realmente fosse arruinado se eu cumprisse pena, eu não poderia encará-lo mais, e ele me odiaria. Para mim, parecia que a estrada da fé estava cheia de pedras, e cada passo exigia fazer uma escolha. Orei a Deus no coração. Ó Deus, estou sofrendo muito e me sentindo fraca. Por favor, protege meu coração e fortalece minha fé. De volta na cela, uma irmã soube que eu estava passando por isso e me lembrou de não cair no truque de Satanás. Aquilo foi um alerta para mim. Pensei em como, a cada momento, Satanás usa todos os meios para nos seduzir e nos levar a trair a Deus. Podemos cair na rede de Satanás ao baixarmos a guarda. Precisamos aquietar o coração diante de Deus e orar e confiar nele, para perceber os truques de Satanás e ganhar a proteção de Deus. Certo. Naquela noite, fiquei deitada na cama sem dormir e em silêncio orei a Deus. Lembrei-me disto de suas palavras. Desde o momento em que você chega a este mundo chorando, você começa a cumprir seu dever. Para o plano de Deus e para sua ordenação, você desempenha seu papel e começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente, ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino. Pois apenas aquele que governa tudo é capaz de tal obra. Amém. Amém. Correto. Durante a nossa vida, nosso destino é arranjado por Deus e ninguém pode mudá-lo. Eu não podia controlar que tipo de emprego ou casamento meu filho teria no futuro. Por mais que eu pensasse em meus filhos, eu não podia mudar o destino. E se eu iria para a prisão também era determinado por Deus. Eu não podia sair disso só porque queria. O que eu precisava fazer era confiar tudo a Deus e me submeter à sua soberania. Sim. Submeter-nos a Deus pode nos livrar de todas as preocupações. Sim. Depois disso, lembrei-me destas palavras de Deus. Você deve sofrer dificuldades pela verdade. Deve se entregar à verdade. Deve suportar humilhação pela verdade. E para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você deveria fazer. Não deve jogar a verdade fora em favor de uma vida familiar pacífica. Nem deve perder a dignidade e integridade da sua vida por causa de um prazer momentâneo. Você deveria buscar tudo o que é belo e bom e buscar uma senda na vida que seja mais significativa. Se você levar uma vida tão vulgar e não buscar quaisquer objetivos, você não desperdiça a vida? O que você pode ganhar com uma vida assim? Você deveria abandonar todos os prazeres da carne em favor da verdade. E não deveria jogar fora todas as verdades em favor de um pouco de prazer. Pessoas assim não têm integridade nem dignidade. Sua existência não faz sentido.
Amém. 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 As palavras de Deus me deram fé e força. Como crente, o único jeito de ganhar a aprovação de Deus é buscar a verdade e cumprir o dever de um ser criado. Só isso pode ser considerado uma vida de valor. E qualquer sofrimento vale a pena para ganhar a verdade. Certo. Se eu entregasse meus irmãos e a igreja só para satisfazer minha família, eu seria um Judas, que trai a Deus. Isso seria humilhação, e eu seria amaldiçoada por Deus. Mesmo se eu tivesse uma família feliz e uma vida confortável, isso seria vazio e sem sentido, e eu seria apenas um cadáver vivo. Quando pensei nisso, minha determinação de seguir a Deus aumentou. Não importava as táticas dos policiais, eu daria testemunho e envergonharia Satanás. Graças Amém. a Deus. No 6º dia, a polícia me chamou para a sala, onde eu vi o meu tio, meu marido e os meus filhos. Meus filhos me abraçaram e choraram, dizendo: "Mãe, volte para nossa casa." Meu marido estava afastado, chorando. Chorando, meu tio disse: "Lin-Min, a polícia disse que você pode voltar para casa assim que lhes disser algo, e você não terá que cumprir pena. O futuro de seu filho estará arruinado se você for presa. Isso destruirá a família. Ouça-me e fale com eles." Ali meu coração ficou claro. Eu sabia que a trama de Satanás estava por trás disso tudo. E que se eu lhes desse um pouco, a polícia me obrigaria a dizer mais. E assim, muitos outros seriam presos. Assim, eu disse: "Como crente, estou trilhando a senda correta na vida. Não fiz nada ilegal, nada tenho a confessar. Vão para casa." Na volta para a cela, pensei em como a polícia usou meus entes queridos para me tentar e me forçar a entregar meus irmãos e atrair a Deus. O Partido Comunista é tão vil. São demônios contrários a Deus. São mesmo. Depois disso, um policial me chamou até a sala dele e, presunçoso, disse: "Como foi a visita de sua família?" Quando o vi se alegrando com essa situação, eu me enfureci tanto que tirei as 3 cartas do meu bolso, as rasguei e as joguei na mesa, dizendo: "Eu sou uma crente e uma pessoa idônea. Não fiz nada de errado. Por que os obrigaram a me exortar? Que lei eu violei?" Então, saí da sala. Graças a Deus. Encarei o interrogatório da polícia com calma, graças à força que Deus me deu. No 14º dia, o chefe da Secretaria de Segurança Pública me chamou. Ele não estava mais tão feroz, mas parecia preocupado e perguntou sobre minha família. Ele tentou usar uma fala branda para me seduzir a entregar meus irmãos. Orei a Deus sem parar, pedindo que ele me protegesse de cair no truque de Satanás. O chefe da secretaria falou muito. Finalmente, quando viu que eu não diria nada, ele se enfureceu e gritou cruelmente: "Serei direto com você. Encontramos tantos livros religiosos em sua casa, que é o maior caso na cidade. Você cumprirá a pena se não falar." Mas não importava o que ele dissesse. Orei a Deus e jurei que jamais compartilharia informações sobre os outros e jamais trairia a Deus. E você acabou cumprindo pena? Não. Depois de 15 dias, eles viram que não arrancariam nada de mim e me mandaram para casa. Graças a Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Sim. Quando voltei, minha família continuou se opondo à minha fé. Eu sabia que era por causa das mentiras e opressão do Partido Comunista. Eu orei e jurei que seguiria a Deus, por mais difícil que fosse. Amém. Então eu me lembrei de um hino experiencial, avançando na senda de amar a Deus. Não me importa quão dura seja a senda de crer em Deus, eu só executo a vontade de Deus como minha vocação. Ainda menos me importa se vou ter bênçãos ou azar no futuro. Agora que decidi amar a Deus, serei fiel até o fim. Não importam quais perigos me espreitem atrás de mim. Não importa qual será o meu fim. A fim de acolher o dia de glória de Deus, sigo de perto os passos de Deus e avanço. Amém. Amém. Cantei esse hino sem parar e ele me inspirou muito. Eu sabia que a senda da fé sempre viria acompanhada pela perseguição do partido.
e que provavelmente eu seria presa de novo ou até condenada. Mas tinha certeza de que esse era o caminho verdadeiro e estava disposta a seguir a Deus. Por um tempo não pude entrar em contato com outros membros nem viver a vida da igreja. Em casa li as palavras de Deus e evangelizei minha família. Meu marido e minha filha se converteram. Isso é maravilhoso. É, sim. Nós nos reuníamos e líamos as palavras de Deus como família. Um ano depois, eu voltei a ter contato com os irmãos e comecei a cumprir um dever. Eu estava muito grata a Deus. Durante todo esse tempo, por meio da prisão e opressão do Partido Comunista e dos ataques da minha família, foi a orientação das palavras de Deus que me ajudou a passar por isso. Por mais difícil que seja a senda adiante, irei com Deus até o fim. Graças a Deus. Graças a Deus, confiando nas palavras de Deus.